Olá pessoal, mais um momento de reflexão aqui no nosso espaço e reflexão que eu começo hoje trazendo e fazendo com a pergunta: qual é o teu maior arrependimento? Vem à mente rápido assim algo que você fez, deixou de fazer, um grande arrependimento na vida? Às vezes pensar em algo assim dá até uma tristeza, lembrança de um erro, algo em que nós vacilamos. Mas nesse momento não é minha intenção produzir esse tipo de sentimento, mas sim trazer à clareza o conceito do arrependimento. E quero fazer isso porque hoje nós estamos vivendo o dia 24 de fevereiro de 2023, o momento em que eu estou gravando esse vídeo para transmitir, para compartilhar com vocês. E começou na última quarta-feira mais um período na igreja cristã chamado Quaresma. A última quarta-feira foi a conhecida Quarta-feira de Cinzas, que é assim identificada pelo início deste período, que marca um tempo de reflexão sobre o sofrimento de Jesus, o caminho de Jesus até a cruz, a sua paixão, seu sofrimento e morte por nós. E, consequentemente, ao refletir sobre isso e ao nos darmos conta de que Ele fez isso por causa dos nossos pecados, então nós refletimos e vivemos em arrependimento por termos realizado, praticado, vivenciado pecados que causaram a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus. No entanto, essa eventual tristeza, por assim dizer, tem o objetivo de produzir a alegria do perdão e a alegria de uma caminhada no caminho certo. Arrependimento, e aí a gente começa aqui nossa reflexão, o arrependimento bíblico, ele tem muito a ver com um momento em que nós fazemos uma conversão, em que estamos num caminho errado, nos damos conta de que estamos num caminho errado e passamos a percorrer um caminho certo. Eu achei muito legal, e cito aqui o autor, a fonte, digamos assim, um colega meu, o pastor Bruno Serves, que tem muitas habilidades na escrita, em artigos, e ele trouxe uma comparação muito interessante falando sobre arrependimento. Primeiramente, ele trouxe ao conhecimento de nós, leitores, que em 1984 ocorreu a primeira a primeira compra online. Eu não sei se você já fez alguma compra online, né? Sabe, agora é muito fácil, tu vai lá nos sites e acaba comprando, usando cartão de crédito, enfim. E ele menciona isso porque há uma curiosidade no Código de Defesa do Consumidor sobre as compras online, que nós compramos um produto e nós temos o direito como consumidores de nos arrependermos no prazo de 7 dias. Acho que vocês já devem ter visto isso, né? No prazo de 7 dias tu pode se arrepender da compra que tu fez e receber, ser reembolsado por todo o valor, até mesmo do frete que tu pagou. Mas tem que ser dentro desses 7 dias. Tu tem 7 dias para se arrepender. O título do artigo, inclusive, que o pastor Bruno Serves, que é pastor em Candelária, escreveu é Prazo para o Arrependimento. E ele traz então a reflexão sobre a nossa vida. E ele chega à conclusão de que na vida não tem um prazo para arrependimento. Qual seria o prazo? 7 dias? 7 meses? 7 minutos? 20 anos? A vida não tem um prazo para arrepender-se. Por isso o convite à salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus é para o agora. Hoje é o tempo da salvação e hoje é o tempo e o convite ao arrependimento. Eu não gosto muito quando as pessoas ouvem a palavra arrependimento e ficam pensando apenas em algo que traz apenas contrição e um lamento eterno, né, e profundo. Não é esse o ponto, também é esse. Mas o arrependimento completo é aquele em que mudamos de vida, em que traçamos um novo caminho e que identificamos, sobretudo, que o caminho da vida é Jesus. Então, o arrependimento, esse período, especialmente que a gente vivencia como igreja cristã, é muito, muito oportuno da gente pensar, da gente refletir, né?
E falando em prazo de arrependimento, como aí o Bruno Serves nos trouxe essa reflexão, é interessante que a gente lembre de histórias bíblicas. Na Bíblia tem um livro chamado Jonas. Jonas foi aquele profeta considerado e conhecido como profeta fujão, que ele foi designado por Deus para ir para uma cidade chamada Nínive e pregar arrependimento. As pessoas estavam vivendo de uma maneira errada e distante de Deus. E Jonas foi convidado a chamá-los ao arrependimento para a salvação delas. Só que o Jonas não gostava dos moradores de Nínive. Ele tinha seus ressentimentos com essas pessoas e ele não queria ir para lá. Por isso que ele, ao invés de ir para Nínive, ele vai para o outro lado, ele foge. Por isso que ele é chamado de profeta fujão, né? Ele pega um barco e vai em direção contrária. E a história nos conta que houve uma grande tempestade e que, por elementos supersticiosos, os que estavam no navio queriam descobrir quem era o culpado daquela tempestade, e Jonas mesmo se identificou como culpado, porque ele sabia que ele estava fugindo de Deus. Ele então é jogado no mar e conta a história que um grande peixe o engole e o leva até o destino que Deus tinha planejado, até Nínive. E lá Jonas tem uma mensagem de Deus para o povo que é: arrependam-se dos seus pecados, senão em 40 dias a cidade será destruída. Vejam, tinha um prazo para o arrependimento, eram 40 dias. E o detalhe do livro, que é muito interessante, você pode ler lá, esse livro é um pequeno livro que tem ali no Antigo Testamento, é que o Jonas queria mesmo era que o pessoal fosse destruído. Estranho, né? Bem estranho esse sentimento dele. E justamente o livro traz uma grande lição para esse sentimento errado de Jonas e de certa forma convida ele mesmo ao arrependimento. É que ele anunciou que em 40 dias Deus destruiria aquele lugar. E ele pregou arrependimento. Acontece que os caras se arrependeram de verdade. A começar inclusive pela grande autoridade de Nínive, o rei, que ordenou que todos usassem roupas de panos, de sacos, e usassem cinza, que era símbolo do arrependimento, por isso quarta-feira de cinzas. A cinza tem esse nome lá porque é ligado ao arrependimento, em ser um símbolo de arrependimento desses povos, tempos bíblicos, mas também é um símbolo da nossa transitoriedade, de como nós somos frágeis, nós somos pó e ao pó tornaremos. Isso também nos leva a uma reflexão e a um arrependimento. E conta lá a história no livro de Jonas que o povo de Nínive se arrependeu e Deus, que é misericordioso, os perdoou. Nisso teríamos um final excelentemente feliz. Mas Jonas fica triste com essa história. Jonas queria mais que eles fossem destruídos. E Deus aí então, lá no final do livro de Jonas, traz assim uma lição para ele, né? O Jonas estava num momento de muito calor, muito calor, e ele encontra a sombra abaixo de uma planta. E ele encontra grande alívio naquela sombra. Só que enquanto ele tirou um cochilo, enquanto ele dormiu, Deus fez com que um animal, um verme, destruísse, matasse aquela planta, secasse aquela planta. E quando Jonas acorda e vê que nem a sombra que lhe dava alívio mais existe, então ele fica extremamente irado e clama pela própria morte. E Deus então dá uma lição nele. Ele disse: Jonas, tu está tendo aí uma certa misericórdia, uma pena de uma planta que tu nem plantou, tu nem fez nada para que ela crescesse. Entenda que eu também sou misericordioso para com todas as pessoas, moradores da cidade de Nínive. A misericórdia do Senhor não tem fim. E é por isso que Ele nos convida ao arrependimento, à mudança de vida, para uma vida de paz, de alegria, porque Ele nos ama. Bom, os ninivitas também tiveram um prazo de arrependimento, né? 40 dias ali pregado por Jonas. Mas eu digo, eu e você não sabemos qual é o nosso prazo. E as guerras, rumores de guerras,
os terremotos, as grandes situações e tragédias desse mundo estão aí para nos avisar de que não sabemos o dia nem a hora, que somos pó e ao pó tornaremos, e que hoje é o dia do arrependimento. O conceito do arrependimento traz também consigo uma espécie de que eu quero chamar aqui de fome do perdão. Fome do perdão, sabe? Em determinado momento o salmista diz assim: Senhor, eu tenho sede de ti, Senhor. Essa expressão lá do salmista, ela é muito bonita porque ela mostra justamente esse desejo intenso, sabe assim, quando a gente está com muita sede, quando a gente quer, com a boca seca, precisa de água. E ele diz assim: tenho sede de ti, Senhor. Tenho fome e sede, né? Tem lá no Sermão do Monte, Mateus 5, Jesus usa essa expressão, aqueles que têm fome e sede de justiça. Imagina quando nós temos fome e sede do perdão de Deus. Eu entendo que esse desejo intenso do perdão de Deus está extremamente vinculado ao tema que eu iniciei falando e que é tema próprio da Quaresma, que é o arrependimento. Você já pensou sobre isso? Talvez muitas vezes um arrependimento, entre aspas, falso, não completo, revela justamente que eu não tenho fome e sede do perdão de Deus. E aí eu queria aqui correlacionar, trazer algumas histórias bíblicas à memória de todos vocês. A primeira, talvez aqui linkando com o que eu falei, alguém que teve fome, alguém que em algum momento passou fome na Bíblia. Trata-se de uma das parábolas de Jesus, a parábola do filho pródigo. Vocês lembram? Rapidamente lembrando, lá em Lucas 15, o pai tinha 2 filhos. O mais novo dos filhos, cansado de morar ali, de fazer os trabalhos regulares do dia a dia, pediu a sua parte da herança. Ele, que era o filho mais novo, nem tinha sequer direito, mas pede a sua parte da herança, ganha do pai, e ele diz que ele não quer mais viver ali, não quer mais morar na casa do pai, quer ir para longe dali. Ele recebe dinheiro e vai para longe. E o texto diz que ele viveu dissolutamente, viveu em farras, em pecados e gastou o dinheiro. E daqui a pouco o próprio lugar onde ele estava vivendo passou por uma grande crise e ele não tinha sequer onde trabalhar e começou a passar fome. Eu linkei antes com a palavra fome. E diz o texto que o único serviço que ele conseguiu foi trabalhar cuidando de alguns porcos, e que ele tinha vontade de comer a comida que os porcos comiam e nem isso às vezes davam para ele. E nesta situação, neste contexto, ele lembra da casa do pai, do acolhimento da casa do pai e da comida que ele tinha na casa do pai. Aqui, de imediato, nós estamos lembrando de um tipo de fome que é a fome física. Mas de uma ou de outra forma, para vencer o seu orgulho e voltar para lá, esse filho também demonstrou fome de amor, o acolhimento do pai. Ele chegou a pensar em voltar para casa e, como perdeu o direito de ser chamado de filho, disse, não, que seja como um dos servos do meu pai, que eles também têm consideração e recebem e vivem melhor do que eu. E de certa forma também fome do perdão, de mudar de vida, de voltar, de humilhar-se. E conta a história então que ele volta para a casa do pai e diz, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado de teu filho, me recebe como um dos teus servos. E o Senhor Deus, o mesmo que perdoou os ninivitas em sua grande misericórdia, na figura do pai na parábola, abraça o seu filho, o perdoa, o alimenta. Faz um grande banquete, um churrasco e alimenta o seu filho. E o alimenta com este alimento da festa, da alegria, do acolhimento, do amor e do perdão, com um abraço perdoador. O tempo da Quaresma é um tempo de pensar nos nossos pecados e arrependermos, mudarmos de vida.
percebermos que longe de Deus o Pai estamos entre os porcos e a porcaria do pecado. E, sobretudo, também é um tempo de lembrar que Deus nos ama e quer uma vida melhor para cada um de nós. E quer nos alimentar física, emocionalmente e espiritualmente. A fome do pão, a fome do acolhimento, do amor e a fome do perdão, a fome espiritual, a fome da alma. E se tem um capítulo que trata de um Deus que cuida de nós e mata a nossa fome, é João capítulo 6. João capítulo 6 é um dos textos evangélicos que contam a primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus fez 2 vezes isso, alimentando as pessoas ao redor. Nesse estudo bíblico em que eu trago relações bíblicas e experiências e situações bíblicas, eu trago também esse texto. Eu estou abrindo aqui na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. E quero esse texto aqui, apesar de um tanto quanto longo, trazê-lo como reflexão, como palavra de Deus, de um Deus que nos acolhe e que mata a nossa fome. Está escrito assim em João 6. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão. Estava ali chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde nós vamos comprar comida para toda essa gente? Para matar a fome dessa gente? Aí o evangelista João, ele abre um parênteses no versículo 6 e disse assim: ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. E Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Era um dinheirão, cara, porque tinha 5.000 homens ali, fora mulheres e crianças. 200 moedas de prata, só lembrando, talvez uma moeda de prata era o valor de uma diária de trabalho. 200 moedas de prata é quase um ano de trabalho, né? Então, um dos seus discípulos, diz o versículo 8, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei, então voltou sozinho para o monte. Então, meus amigos, esse aqui é o relato de João, né? Esse mesmo texto também é contado em Mateus capítulo 14. E em algum momento, Jesus lá no diálogo com os discípulos, esse mesmo relato de João, diz que onde é que nós vamos conseguir comida para alimentar toda essa gente, né? Diz que os discípulos também se perguntavam, e nisso diz que Jesus disse: deem vocês mesmos de comer a essas pessoas, providenciem vocês mesmos de comer. Esse texto que está em Mateus 14, inclusive, a Igreja Católica lançou como destaque no lema da fraternidade de 2023, né? Que está desafiando essa caridade, ao cuidado com os outros, ao alimento, ao matar a fome física, né? Apenas abrindo esse parênteses, porque esta campanha da fraternidade começou
por parte da Igreja Católica agora, na última quarta-feira de cinzas. Bom, eu estava falando assim em termos de fome física, mas também mencionei a fome emocional, a fome de amor e a fome espiritual, a fome da alma. E João 6 é o único capítulo que descreve essa história de maneira um tanto quanto completa e integral nesses três sentidos, digamos assim, né? E eu já vou explicar para você como. É que logo depois que isso aconteceu, Jesus subiu ao monte, aconteceu aquilo que os discípulos pegaram um barco e foram na frente de Jesus para atravessar o lago para uma outra praia, e naquele dia, por causa que o vento soprava contra, Jesus foi caminhando sobre as águas ao seu encontro. Bom, eles acalmaram ali dentro do barco, foram até uma praia, e quando chegaram lá, essa multidão que tinha sido alimentada de pães e peixes foi procurar Jesus. Já estava lá na praia esperando Jesus. E aí então vem esse texto, né, que está a partir do versículo 22 de João 6, que diz assim: No dia seguinte, a multidão estava no lado leste do lago, viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Enquanto isso, outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão, depois de o Senhor Jesus ter dado graças. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. E a multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Aí Jesus, no versículo 25, em vez de responder quando que ele chegou aqui, Jesus conhecia mentes, corações, olha o que Jesus disse. Ele diz assim: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. E aí Jesus diz uma palavra no versículo 27 que é muito forte: Não trabalhem a fim de conseguirem a comida que dura. Não trabalhem a fim de conseguirem a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. Gente, olha o que Jesus está dizendo aqui, e até o diálogo seguinte, que eu logo leio para vocês, também destaca isso. Mas assim, Jesus está deixando muito claro. Primeiro, a gente usa uma expressão assim, deu nos dedos deles, né? Eles chegaram lá, vieram com uma pergunta despretensiosa: mestre, como é que o senhor chegou aqui? E ele já disse: vou dizer um negócio para vocês. Vocês estão vindo aqui, eu sei muito bem, não é porque vocês entenderam meus milagres, mas vocês estão vindo aqui porque vocês encheram a barriga, né? Vocês estão vindo aqui porque vocês foram satisfeitos e vocês estão querendo vida fácil, né? Querendo comida, talvez sem o trabalho, enfim, né? E nesse quesito, então, Jesus dá a dica, Jesus dá a direção, Jesus dá o imperativo: trabalhar, e trabalhem não pela comida que perece, que se estraga, mas pela que subsiste para a vida eterna. Opa! Ele está falando de uma comida que mata outro tipo de fome. Não essa que mata apenas a fome física, mas que mata a fome da alma. E ainda ele diz assim: o Filho do Homem dará essa comida para vocês. Vamos continuar aqui a leitura para a gente ver onde é que para isso. O versículo 28 diz assim: O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntou eles. E aí no versículo 29, Jesus diz: Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou, respondeu Jesus. Eles disseram: Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como disseram as Escrituras Sagradas. No deserto, Ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede.
Eu sou o pão da vida. Vocês percebem aqui que Jesus fez essa direção. Eles vieram atrás do pão que mata a fome física. E é justo que se trabalhe, que se corra atrás do pão de cada dia. Jesus nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele nos ensinou a preocuparmos não só com o nosso pão, mas o pão do próximo, na caridade, na ajuda. Isso é absolutamente verdadeiro na Bíblia. Mas ele também dá essa dica, olha, mais importante que isso é vocês focarem no pão que subsiste para a vida eterna. E vocês estão só focados no pão do aqui e do agora. É curioso que nas 7 petições que Jesus ensina, nos 7 pedidos que Jesus ensina no Pai Nosso, apenas um pede o pão nosso de cada dia, o pão físico, o pão material. Que é importante e necessário. Jesus multiplica pães e peixes por 2 vezes para alimentar as pessoas. Não estou dizendo que não é importante, mas Jesus foca em dizer, trabalhem não apenas pelo pão que se estraga, mas pelo pão que dura para sempre. E quando as pessoas ali na volta fazem a pergunta, que pão é esse? Ele diz, eu sou o pão do céu, o pão vivo que desceu do céu. Comer esse pão era crer nele, crer em mim e terão vida eterna. E aí, gente, o curioso, o muito curioso, é que na sequência desse texto bíblico aqui, Jesus continuou falando sobre essa verdadeira comida, essa verdadeira bebida, e diz que chega num ponto aqui nesse texto que as pessoas acham esse discurso muito duro. Quem é que entende isso? A gente veio aqui comer pão, a gente veio aqui para encher a barriga, para nos sustentar, e ele fica com esse discurso difícil aí, né? E aí Jesus continua desafiando-os a crerem, a buscarem essa comida verdadeira, né? E aí olha só o que diz João 6,60. Se você tem a sua Bíblia aí, dê uma conferida lá no versículo 60. Vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Até estou com as 2 Bíblias aqui abertas. Diz assim, muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou, vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para de onde ele estava antes? E aí ele continua, né, conversando sobre isso e as pessoas foram embora. Era uma multidão e todo mundo foi embora. E por fim ficou apenas os poucos discípulos de Jesus. E aí que ele faz a pergunta para eles, e vocês? Quem sabe vocês também querem ir embora? E aí Pedro dá aquelas célebre e bonita resposta, né? Simão Pedro diz, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Essa pergunta de para quem iremos, né, talvez seja uma contínua reflexão do ser humano para onde ele vai, o que ele quer, o que ele se arrepende na vida, o que ele não se arrepende, que caminho que ele vai trilhar. E Jesus nos convida a caminhar com ele. E o caminho com ele é um caminho de amor, de paz, que se consolida pelo amor ao próximo, pela caridade, pelo desafio que ele diz, deem vocês mesmos de comer, mas também com a consciência de que a vida é muito mais do que comida e bebida. Então ele coloca, trabalhem pela comida que subsiste para a vida eterna. E esse trabalhar, esse esforçar-se é para matar a fome da alma, a fome do amor. E essa busca é uma fome do perdão, algo parecido com o que o filho pródigo tinha, a fome do perdão. O Espírito Santo é quem age pela sua palavra, nos revela o amor e a misericórdia de Deus e produz esse arrependimento, que também pode ser entendido com esta fome do perdão. E Deus matará a fome de todo mundo. Assim como ele encheu a barriga daquele pessoal multiplicando pães e peixes, e ainda sobrou 12 cestos cheios.
Ele tem abundantemente todas as bênçãos espirituais para nos conceder gratuitamente num grande banquete. E pensar no amor de Deus consumado e revelado, sobretudo, no seu Filho Jesus, que deu a sua vida por nós, é perceber o amor, a misericórdia e o banquete de salvação que Ele está pronto para nos entregar. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não contem com um prazo. Não é uma compra online, 7 dias como prazo para o arrependimento. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de olhar para si mesmo, de refletir, de pedir perdão e de se certificar de que o abraço de Deus nos perdoa e nos renova. Que Deus abençoe a igreja cristã e a vida de cada um em mais esse período da Quaresma e no período de toda a nossa vida, para estarmos atentos, vigilantes e com Jesus. Porque, afinal de contas, para onde iremos? É Ele que tem as palavras da vida eterna. Ele é o pão da vida, que providencia o pão de cada dia, que mata a nossa fome física, que nos ama, nos acolhe, também por meio dos nossos semelhantes, matando a fome do amor, e que também nos perdoa, matando a fome da nossa alma, a fome espiritual. Que a abundância desse banquete esteja na tua consciência, na certeza de que ele está servido para você. E que esse ato de comer e beber seja um ato de fé, como Jesus falou, crendo no Senhor Jesus. Certo? Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela reflexão que fizeram junto comigo. Eu sou o pastor Ismar e falo aqui em nome da comunidade evangélica luterana, a Igreja Luterana do Brasil, a comunidade Cristo aqui de Porto Alegre, que fica na esquina da Avenida Presidente Roosevelt com a Avenida Pátria, na Roosevelt do número 730. No final de semana agora, no último final de semana de fevereiro, que é o dia 26, domingo, nós temos o culto às 10 horas e na segunda-feira, dia 27, às 20 horas. E a partir do mês de março, todos os domingos às 10 e às 19 horas. Participe com a gente, também acompanhe aqui as nossas redes sociais, né? Curtindo a página do Facebook, inscrevendo-se no canal do YouTube para receber nossos conteúdos e alimentar-se do banquete que não é nós que damos, mas que Deus nos concede em Cristo Jesus, o pão da vida que mata a nossa fome. Grande abraço, que a graça do Senhor Jesus, ser sua bênção, esteja com cada um de vocês. Até mais.